Desenho de uma melodia, um dos temas mais bonitos do novo disco de Carlos Paredes. O disco Espelho de Sons transporta-nos para a viagem através de um Portugal identificado com a história da guitarra. Carlos Paredes interpreta os seus grandes mestres, o avô Gonçalo e o pai Artur Paredes. Acho que é uma fase diferente do seu trabalho? Sim, na maneira de tocar, na forma de entender as músicas. O que é que se modificou, principalmente? Mais compreensão, portanto, pela contribuição do meu avô e do meu pai para este estilo, chamado estilo de Coimbra, de guitarra de Coimbra. Espelho de Sons, o novo trabalho de Carlos Paredes, é o espelho onde se cruzam as imagens das coisas que ele mais ama. Acontecimento que amanhã será seguido com atenção é a reunião que o Primeiro-Ministro Cavaco Silva terá com o Secretário de Estado norte-americano Franco Carlucci. O Pedro Luís de Castro, que está a acompanhar as conversações, está de novo em contacto com 24 horas. Pedro Luís de Castro, boa noite. Boa noite. Disseste há pouco na reportagem que nos enviaste que as negociações de amanhã iam ser bastante duras. Em que te baseias para fazer essa afirmação? Ora bem, eu já te disse num dos serviços anteriores que, de facto, as negociações que o Primeiro-Ministro Cavaco Silva teve aqui com o Reagan e com o Schultz foram negociações, digamos, em termos institucionais e políticos de Estado para Estado. Carlucci é evidente que negocia com Portugal em termos de orçamento do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, que é aquele que, de alguma forma, superintende na base das lajes. E, portanto, de uma forma geral, pode dizer-se que se as contrapartidas americanas pelas lajes, no futuro, serão, de facto, financeiras como foram até agora, se serão militares ou se serão de cooperação industrial, cooperação militar, empresarial ou até mesmo comercial. Aqui à distância é difícil ter uma noção do que está verdadeiramente a acontecer, mas a sequência dos acontecimentos dá a ideia que o governo português não tirou partido da sua posição no momento oportuno, e estou a referir-me concretamente à recente visita de Franco Carlucci a Lisboa, e que está agora a procurar reforçar a sua posição negocial. Esta interpretação é correta? É um pouco correta, mas também é preciso ver-se que aqui nos Estados Unidos há duas correntes de opinião. E, nomeadamente, pensa-se que no quadro da NATO, os Estados Unidos e Portugal participam ativamente, os dois países. E, portanto, certas correntes americanas pensam que a cedência da base das lajes por parte de Portugal pode ser interpretada no quadro da participação portuguesa na base das lajes. O que diria que os americanos, digamos, não teriam nada por utilizar a base das lajes, porque a participação portuguesa era isso mesmo. Também, por outro lado, há quem diga que a estratégia portuguesa passa por uma espécie de reforço das nossas posições na CEE, que é verdadeiramente o bloco económico onde, na realidade, nos inserimos. E, neste último caso, seria até mais interessante pedir aos americanos outro tipo de ajudas, que não exclusivamente em dinheiro, ajudas essas que nos poderiam auxiliar a desenvolver técnica e economicamente. Pedro, o governo português manifestou também a intenção de elevar o presente acordo à categoria de tratado. O que é que isto significa na prática? Isso significa na prática que, pelo acordo agora existente, o executivo norte-americano obriga-se a fazer os seus melhores esforços para que o Congresso aprove certos dinheiros para Portugal. Quando o Congresso não está de acordo ou não tem dinheiro, como é este último caso, reduz essas verbas. Portanto, aquilo que a estratégia negocial portuguesa exige, de alguma forma, é que o futuro acordo das lajes, quando chegar à altura de ser negociado pela administração do Presidente que estiver em exercício, esse acordo tenha que ser ratificado pelo Congresso e, portanto, seja, digamos, toda a nação estadunidense a obrigar-se para com a nação portuguesa e não apenas um acordo governamental que pode ser alterado pelo Congresso do ponto de vista americano sempre que as coisas se alteram. Pedro Luís de Castro, obrigado. Ficamos a aguardar as informações que tenhas para nos enviar amanhã. Obrigado e boa noite. Com certeza. Boa noite. Mas amanhã também há ainda outros assuntos que irão merecer as atenções dos órgãos de informação. Em 24 horas, referência agora a esses acontecimentos que poderão vir a ser notícia. Em Lisboa, reúne-se o plenário da Assembleia da República, estando agendada a discussão do projeto de lei do PCP, que revoga o decreto regulamentar de 1987 sobre o subsídio de doença.
Para análise da situação político-sindical, reúne-se em Lisboa o Conselho Nacional da CGTP. Num hotel da capital terá lugar um encontro entre o Ministro das Obras Públicas, Oliveira Martins, e a Associação Nacional de Empreiteiros das Obras Públicas. Durante o encontro far-se-á uma análise da evolução registada no setor no ano transato, bem como das perspectivas para o futuro. No Fórum Picoas inicia-se um seminário sobre prevenção da violência na infância e juventude, levado a cabo pelo Sindicato Democrático dos Professores. No plano internacional, destaque para a reunião em Moçambique da Comissão Tripartida do Acordo de Cabora Bassa, em que participa o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, Durão Barroso. A moda portuguesa também é notícia no estrangeiro. 2 dezenas de costureiros, estilistas e empresas de confecções nacionais apresentam em Madrid as suas coleções de outono e inverno. No Centro Cultural Português de Paris, da Fundação Gulbenkian, terá lugar um recital pelo pianista Jorge Peixinho e pelo clarinetista António Sayat. De novo em Lisboa, a Associação Fiscal Portuguesa leva a cabo nas instalações da Associação Comercial de Lisboa um debate sobre a reforma fiscal, cujo tema é a tributação dos rendimentos prediais. No Laboratório Nacional de Engenharia e Tecnologia Industrial tem lugar o primeiro simpósio internacional sobre segurança e prevenção eletrónica. Por seu turno, na Ordem dos Engenheiros em Lisboa, iniciam-se as primeiras jornadas nacionais da indústria do cobre. Nas instalações da FIL será inaugurada a Ceramex, 7º Salão de Artes Decorativas e Domésticas. No campo cultural, destaque para a exposição documental, que amanhã ao fim da tarde é inaugurada no Gulbenkian, em que estarão em foco as escavações do aldeamento português de Ayutthaya, na Tailândia. À noite, no grande auditório, a Orquestra Gulbenkian dará um concerto em que serão interpretadas obras de Beethoven e Mozart. No campo das artes plásticas e numa galeria da capital, será inaugurada uma exposição de fotografia de Lionel Moura, em que estarão expostas as suas mais recentes criações. Por outro lado, no Teatro Nacional Dona Maria II, estreia-se a peça A Infância de Leonor de Távora, de Miguel Revisco. Ainda no campo teatral, outro acontecimento a merecer a sua atenção será a estreia da peça de Alves Redol, O Desconhecido Morreu de Velho, no Teatro A Comuna. Quanto ao tempo, o dia de amanhã não deverá apresentar grandes diferenças em relação a hoje, mas, de acordo com as informações do Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica, deverá registrar, sim, uma pequena descida da temperatura em todo o continente. Amanhã, quinta-feira, o tempo vai continuar limpo em todo o continente. No norte e centro haverá vento de nordeste moderado, pequena descida de temperatura e formação de geada, em especial nos locais abrigados do interior. Para as regiões do sul, onde, a exemplo do norte e centro, o sol vai brilhar, haverá vento fraco ou moderado e pequena descida de temperatura. Nos Açores, em todos os grupos de ilhas, a previsão para amanhã é de céu geralmente muito nublado, vento leste fresco a muito fresco, aguaceiros fracos. Por último, para o arquipélago da Madeira, a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica é de períodos de céu muito nublado, vento de nordeste moderado, soprando por vezes forte, aguaceiros fracos. Para o Funchal, céu muito nublado, vento geralmente fraco. E é tudo por hoje. Em nome de toda a equipa que preparou e realizou esta edição de 24 horas, uma muito boa noite. Até amanhã.